Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturado seu sangue com dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela, procurou figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontra. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der fruto, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A Sagrada Escritura é escrita num gênero chamado Midrash. Por gênero, entenda um modo com o qual o livro é composto. As palavras não são colocadas na Bíblia à toa. Elas estão sempre ligadas uma na outra, compondo uma imensa colcha de retalhos, à maneira daquelas colchas de fuxico que fazem as avós. Portanto, cada ponto tem profunda e íntima ligação com outro ponto. E assim é preciso estar atento àquilo que se repete para compreender o sentido profundo das Escrituras. Paulo tinha conhecimento disso. Ele torna-se apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciador do Evangelho da graça, na medida em que é judeu no sentido pleno e estrito, judeu da tribo de Benjamim, fariseu segundo sua doutrina. Ele então, ao apresentar a carta aos Efésios, está fazendo uma sutura com o grande e mais importante momento da história do Antigo Testamento, qual seja a libertação do Egito. Perceba, aliança, libertação, promessa, lei, salvação, são palavras da Escritura à semelhança das coxas de fuxico, que vão continuamente sendo retomadas, de modo que aquilo que é apresentado no Antigo Testamento vai ter o seu sentido pleno no Novo. É aqui que se insere, particularmente, o versículo 8 da leitura que escutamos. Daí esta palavra, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios: tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O versículo parece não fazer muito sentido. O que é que tem a ver? Subiu às alturas, capturou prisioneiros e distribuiu os seus dons. Paulo está nos levando lá àquele momento onde o povo de Israel é liberto pela graça e pelo amor de Deus. Se você abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3, capítulo 4, você vai ver a seguinte expressão: que o Senhor Deus viu, ouviu e desceu para libertar o seu povo. E desce para libertar o seu povo em fidelidade à promessa feita a Abraão e à sua descendência. É em Abraão, nas promessas concedidas a Abraão, que o Deus de Israel envolve-se com as dores daquele povo e lhe promete a salvação, de modo que é Ele quem concede a descendência, é Ele quem permite a posse da terra, é Ele quem garante a fecundidade. Portanto, no momento em que o povo torna-se escravo no Egito, que é arrancado da sua terra, é preciso, de novo, experimentar o amor deste Deus que é capaz de salvar e que realiza aquilo que jurou. A ideia é esta, então: o povo nas garras do faraó é arrancado da mão do faraó
e, portanto, pode experimentar a libertação da terra prometida. É um movimento que tem que ser sentido, entendem? Nós cantamos como primeira música da leitura, a primeira música da entrada de hoje, que o Senhor Deus nos guarda como a pupila dos olhos. De onde é que vem isso? Vem do livro do Deuteronômio. Quando nós vamos ao livro do Deuteronômio, assim está dito que o Senhor Deus, com seu amor, é como uma águia que cobre suas asas sobre os seus filhotes, incitando-os a voar. O Senhor Deus cerca de carinho e proteção, guarda Israel como a pupila dos olhos. Paulo, então, está ajudando a entender. Do mesmo modo como Deus desce do céu, suscita Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, assim também é Jesus Cristo. Ele se esvazia, como lembra o apóstolo na carta aos Filipenses. Ele faz a sua kenosis, esvazia-se profundamente, dispe-se de sua forma gloriosa e assume nossa humilde condição para nos libertar. E assim nos captura. Já teve a experiência de sentir-se elegido por um olhar de amor e de cuidado? É assim que a paixão se inicia dentro de nós, não é? Nós, na adolescência, nós em algum momento da vida, nos enxergamos e nos sentimos capturados por um amor. E este amor se revela a nós como uma promessa de encanto, de realização, de plenitude, não é? Quando nós estamos apaixonados, se transgridem as leis do tempo. Cada palavra recolhida dentro da nossa alma promete toda a eternidade. A eternidade cabe no sorriso, no calor, no abraço, no instante. É isso que o apóstolo Paulo está ajudando a entender. Todos nós somos capturados pelo amor de Deus. E esse é o ponto de partida da nossa experiência de fé. Se nós não nos sentimos capturados por Ele, se nós não percebemos que Ele nos arranca da morte para a vida, então nada feito. Se não conseguimos entender que a palavra que dele escutamos deve gerar transformações dentro de nós, nada feito. E é essa a justificativa do apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Assim como em todas as cartas. Ele sempre faz esse movimento, uma teologia, em comunicação profunda com o resto das Sagradas Escrituras. Ele apresenta o querigma, isto é, em que medida o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo significou um fato novo, uma revolução que vira do avesso as expectativas e os desejos humanos, já que Deus transborda a medida na loucura da cruz e ele passa as indicações práticas. E é aqui que nós nos encontramos. Porque o apóstolo Paulo está ajudando a perceber que Deus, no seu amor, concede a sua graça. Ele é um. Deus é um. Shema Israel. Um é o nosso Deus. E ele faz descer a sua graça como orvalho que fecunda a terra e que vai dando força e fecundidade a cada uma das plantas que devem florescer ao seu modo. Esse é o movimento. Deus é um só, dele vem toda a graça, o Pai de onde toda a família recebe a paternidade, vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Esta graça é como a chuva que cai na terra e faz florescer cada um de um jeito diferente. Alguns são gramas, outros são hortênsias, outros são rosas, outros são urticárias, não é? Há pessoas com as quais nós convivemos dentro da igreja que parece boldo. Na sua igreja tem gente assim? É. O apóstolo Paulo está querendo dizer que a graça do Deus que é um toca a cada um de nós. E o Deus que é um nos provoca a cada um de nós a sermos múltiplos dos nossos dons. É o que ele está dizendo no versículo 11 da leitura que nós escutamos. Este Deus que nos faz cativo do seu amor, distribui a cada um de nós os seus dons, por isso que nós somos tão diferentes, tão plurais. Uns são apóstolos, outros são profetas, evangelistas, pastores e mestres, e assim cada um de nós é capacitado para edificar o corpo de Cristo. Que palavra atual é essa do apóstolo Paulo? Nós que estamos fazendo das nossas diferenças ocasiões de rixa, de destruição e de divisão. Não. Nós somos diferentes porque a diferença é um dom de Deus. Nós somos diferentes porque o Espírito é que nos provoca a sermos tão diversos.
e nessas diferenças somos chamados a sermos correspondentes, complementares uns dos outros, porque assim Deus nos quis. As nossas diferenças, então, na igreja, na família, não servem para que nós nos oponhamos uns aos outros, nos julgando, nos condenando, exibindo a este ou aquele lado aquilo que parecemos receber de talento. Não, tudo isso é em vista à unidade da fé. É por isso que nós somos membros da Igreja Católica, do grego katá órquilos, conforme o todo. No Antigo Testamento, Deus reuniu 12 tribos tão diversas em torno de uma única promessa, de uma única aliança, para serem portadores da sua bênção. Assim, nós somos católicos, cada um de nós, cantores, leitores, cuidadores da igreja, aqueles que evangelizam, aqueles que profetizam, aquelas que são catequistas, tudo isso é em vista da unidade da fé. Portanto, nem na mente sejamos separados. A igreja não é uma ONG, não é uma agremiação política. Nós não podemos rasgar a túnica inconsútil de Jesus Cristo em nome desse ou daquele partido. Porque os partidos falham, decepcionam, se dividem, e aqueles que se criticavam num determinado momento sobem ao palanque para lhe partilhar as suas lisonjas, porque é enganador o elogio humano. Não, nós não estamos unidos porque concordamos com tudo, porque votamos neste ou naquele, porque somos os melhores, porque somos uma agremiação, uma ONG. Nós estamos unidos por causa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos cativou. Estamos unidos porque é o Espírito, com o seu dinamismo e com a sua força, que percorre as veias do corpo, que é a igreja. E nós somos unidos por conta da fé. E é isto que diz o apóstolo Paulo: não sejamos como crianças que tropeçam e que se mordem umas às outras, ao dissabor das próprias paixões e das próprias afetações. Sejamos como homens e mulheres adultos que devem se refazer à estatura de Jesus Cristo. Motivados, diz o apóstolo Paulo no versículo 15 da leitura que nós escutamos, motivados pelo amor. O amor é o vínculo da perfeição. Porque para casar-se, porque para estar na igreja, porque para ser padre é preciso dissimular as ofensas. Porque para continuar seguindo, há momentos em que nós temos que ser leais com aqueles que nos injuriam. Porque há momentos que nós estamos profundamente convencidos de que esta é a direção, mas que temos que dar passos atrás, porque esta direção não vale a pena se nós seguimos sozinhos. Seguimos uns aos outros, porque Deus foi paciente e nos salvou e nos alcançou com a sua misericórdia quando nós não merecíamos, e por isso temos que ser misericordiosos uns com os outros. O amor é o vínculo da perfeição, vai lembrar o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, e é o amor que nos mantém unidos. Porque é o amor que nos transborda, é o amor que é bálsamo para as nossas feridas, é o amor que nos cura das nossas aridezes, é o amor, inclusive, que nos ajuda a nos tornarmos maiores do que nós mesmos, e é o amor que nos faz crescer. Porque o conhecimento, a política, a soberba, a avareza da vida, tudo isso incha, divide, destrói, desestimula, gera cansaço, desacredita. Mas o amor não. O amor edifica, o amor preenche, o amor plenifica, e só o amor jamais passará. De modo que, como lembra o apóstolo Paulo, ainda que nós tenhamos muitos bens, muito conhecimento, se nós não tivermos o amor, de nada adianta. E o amor a que somos chamados, o amor que é a cola da nossa igreja, da nossa nação, da nossa família, é benfazejo, não é invejoso, não se encoleriza, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Todas as coisas passarão, as línguas, a fé inclusive, ou a própria esperança, porque a esperança existe quando nós ainda não estamos diante daquilo que esperamos. Mas o amor que nos une como igreja de Cristo, o amor que nos faz ser cativos e livres quando nós não precisamos mais escolher, a semelhança de uma mãe que mesmo com o cansaço cuida dos seus filhos, o amor jamais passará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces ao Deus de amor.